paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje vou estar fazendo devocional nesta quinta-feira, dia 13 de abril. Uma quinta-feira mais geladinha. O nosso devocional se encontra no Salmo 143, versículos 8, 10 e 11, tá? Onde ele vai falar assim: Fazei-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito e a terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor à tua justiça. Tira a minha alma da angústia. Irmãos, este salmo, ele é um ensinamento das lamentações e súplicas de Davi ao Senhor. O versículo 8, ele vai nos passar uma mensagem de um pedido de Davi, que Deus fale com o seu servo. Que Deus venha falar com o seu servo todas as manhãs. Que nós nos colocamos na presença de Deus todas as manhãs. Para que a gente inicie uma manhã certos de que a vontade de Deus será feita em nossas vidas. É um pedido que Deus mostre o caminho. Versículo 8 é esta mensagem, que nós nos colocamos na presença de Deus, para que Deus venha conversar conosco e Ele que nos guie o caminho, que Ele nos mostre o caminho. Isso que o salmista fala com Deus nesse versículo que nos ensina. É um versículo que Ele nos pede para que a gente coloque as nossas preocupações, os nossos planos na presença de Deus. E Deus, com toda a tua sabedoria, com toda a tua justiça, Ele vai nos guiar pelo bom caminho. Versículo 10, ele diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, e guia-me o teu bom espírito por toda a terra plana. Davi pede a Deus que o favoreça em juízo nesta passagem. Davi reconhece aqui a sua fragilidade, os seus medos diante de Deus e pede para que Deus lhe responda. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, primeiro que nós temos que já nos colocar na presença dizendo que não somos dignos e colocando todas as nossas fraquezas, todos os nossos erros, todas as nossas dificuldades e pedindo para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos mostre o bom caminho, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê discernimento. E quando nós começamos a entender isto, a entender que nós não somos nada, que nada que acontece na nossa vida é sem a permissão de Deus, a gente começa a ter esse entendimento e o Espírito Santo começa a falar mais com nós. E quando nós chegamos a esse ponto, a gente começa a entender que nós estamos evoluindo espiritualmente. E nós começamos a entender que a nossa carne é só carne e que dela nós não podemos tomar decisões, que dela nós não podemos seguir a vontade de Deus, porque Deus nos ensina em espírito. E quando nós estamos fortes em espírito, a carne não pode vencer. E nesse salmo, o Davi, ele suplica isso ao Senhor, que o Senhor ensine a ele a fazer a vontade dele. E a vontade de Deus começa primeiro por nós. Admitimos que somos fracos, admitimos que não somos nada sem Deus
e começamos a ter obediência ao Senhor. Quando nós entendemos essas três coisas, a vontade de Deus começa a ser feita em nossas vidas. Quando nós colocamos a vontade de Deus no centro da nossa vida, o Espírito Santo fala conosco. Nós damos espaço para que Ele entre em nossos corações e comece a trabalhar. E quando Ele começa a trabalhar, Ele começa a nos dar visão de coisas, Ele começa a dar a resposta que a gente vem procurando. E às vezes a gente pensa que era aquela e é outra. E muitas vezes é muito mais simples do que nós pensávamos. Porque às vezes nós queremos ir pelo caminho mais longo. Pensamos que estamos indo pelo caminho curto. Mas quando tomamos decisões pela nossa carne, pelos nossos instintos, o caminho é muito mais longo, o caminho é mais doloroso. Mas quando esperamos na vontade de Deus, quando nos colocamos e dizemos, Deus, seja feita a tua vontade, que este dia seja guiado pela tua vontade, o caminho se encurta. A vitória chega mais cedo. E a tua sensação de paz e de dever cumprido daquele dia é imenso. A mensagem do Salmo é que Deus é nosso guia. Ele nos livra da angústia, do tormento. Quando nos colocamos aos seus pés, de coração aberto, e deixamos a sua vontade nos guiar, é isso que nos vivifica. Irmãos, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nesta quinta-feira. Que nos colocamos aos pés de Cristo, de coração aberto, entregando nossa vida, nossa casa, nas mãos de Deus. Porque não existe melhor guia do que o nosso Jesus Cristo. A vontade dele é perfeita. Por mais que naquele momento nós não temos o entendimento que aquilo é bom, porque às vezes Deus não nos revela tudo de primeiro momento, mas a vontade dele é perfeita. A vontade dele nos guia para um caminho de luz. Era essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Que todos tenham uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém.